Voltei. Voltei. Eu falei que eu tinha dito tudo, não. E eu acho que, olha só, é, é tanta coisa para dizer, é tanta coisa para falar, é tanto absurdo que eu acho que eu nunca vou ter dito tudo numa live. Vou sempre ter que voltar. É por isso que eu falo. Ai, por que que eu falo? Ah, porque eu tenho opinião, entendeu? Ah, porque eu tenho esse direito. Ah, porque eu fico indignado com as coisas, entende? Então, vamos lá. É, Garimpeiros estão invadindo uma reserva indígena e matando, dizimando, prontos ali para acabar com uma aldeia, né? E aí, isso me toca profundamente por várias razões. Quer dizer, eu sou do candomblé de caboclo, né? Uma das razões, correto? Eu louvo o caboclo, que é o ancestral da terra, o ancestral da terra, onde os meus ancestrais espirituais, quando chegaram lá do Congo, etc. e tal, pisaram aqui no Brasil, nessa terra. Como eles cultuavam ancestrais, eles começaram a cultuar esses ancestrais da terra aqui. Fruto também da miscigenação com desse povo brasileiro. Miscigenação é essa, quer dizer, tá no meu sangue, entendeu? Porque sim, meu sobrenome é italiano, sim, eu sou italiano, mas tanto do lado paterno como do lado materno existe uma grande miscigenação. Eu sou bem brazuca mesmo, sabe? Pois é. Eu convivi em Paraty, eu pude conviver. Quando eu digo que em Paraty eu convivi com a realidade do Brasil na veia, é porque realmente, em primeiro lugar, eu cheguei numa Paraty ainda dos anos 80, muito diferente da Paraty da Flip, da Paraty dos dias de hoje, correto? Dessa Paraty, mas que também já ficava bem nítida, onde ficava bem todas as realidades do Brasil estavam bem nítidas ali naquele município, né? E ali nós temos, eu acho que duas reservas indígenas, eu acho que a outra reserva ainda é no município de Paraty, se eu não me engano. Uma é com certeza e a outra, se eu não me engano, também é. Se alguém puder se eu tiver errado, me corrijam, mas fica na divisa, talvez, com Ubatuba. E também temos um quilombo, também tínhamos um quilombo sendo legalizado, quer dizer, né? Na época em que eu cheguei, logo depois que eu cheguei em Paraty. E eu estava ali no centro histórico de Paraty, numa situação privilegiada, entre aspas, né? Sim, como artista plástico, com uma galeria lá dentro, só eu sei o que me custou, porque nunca rolou muito privilégio, porque, não, a pele branca, com certeza, enfim, a cidadania italiana, com certeza, o nome, né, a carinha de filhinho de papai, com certeza abriu portas para mim, para cacete, não tenho a menor dúvida. Mas eu estava ali, então, convivendo como cabeleireiro e como artista plástico, com a elite cultural da cidade, né, e com, assim, a elite da cidade mesmo, a elite econômica também, porque eu era o cabeleireiro da elite, eu era o cabeleireiro do centro histórico. E eu via quando os índios dessa reserva, que ali em Paraty, entravam na cidade para vender os seus objetos, o seu artesanato, a sua arte, né? Eu via como eles eram mal vistos, tratados com preconceito. Desculpem, mas é verdade. Eu percebia isso. E sabe como é que eu me sentia? Eu vou falar como é que eu me sentia. Dentro da minha pele branca, dentro com o meu sobrenome italiano, com a minha cidadania italiana, com essa salada étnica que tem dentro de mim, que sou eu, né? Eu ficava envergonhado, sabe? Envergonhado mesmo. Porque eu sentia eu me sentia um estrangeiro, percebem?
um estrangeiro. Eu me sentia aquele colonizador, sabe? Que chegou dizimando, cortando a mão dos índios, que chegou convertendo, que chegou se apropriando da terra, entende? Eu me sentia dessa forma. Não sei. E olha que sim, eu sou fruto dessa miscigenação toda. É muito difícil você carregar dentro de você o opressor e o oprimido. É muito complicado, sabe? E isso não fazer você pensar por um segundo é mais complicado ainda, porque aí é apatia, né? Aí realmente é quase... se torna quase um sociopata, sabe como é que é? Sim, porque dentro desses privilégios que o colorismo oferece, ou seja, que a cor da pele branca oferece para a gente deixa de pensar nesse tipo de coisa. Então, eu acho que qualquer cidadão desse país deve respeito ao índio. E devia parar para pensar por um segundo o que foi o processo de formação desse país, dessa sociedade, desse povo, sabe? E começa lá, exatamente, quando o branco chega aqui e começa a, sem nenhum respeito, né? Começa a dizimar uma cultura inteira, a praticar um genocídio, não um genocídio cultural, um genocídio, né? Na essência da palavra, e a se sentir dono de uma terra que não era sua, né? Pois é. E a gente é fruto disso aí. Eu, você que está aí me ouvindo, nós somos frutos disso aí. Então, sei lá, eu ficava realmente, quando eu via, eles chegavam juntos, sabe, e botavam lá as esteiras no chão, como botam até hoje, e colocavam lá o artesanato deles para vender. E eu cansei de ouvir, cansei de ver gente fechando portas, gente olhando, eles roubam, sabe? O mesmo comportamento que tinham com os ciganos, também a mesma coisa, sabe? A mesma coisa. Com os pretos do Quilombo também. Eu vi isso tudo. Eu não, por isso que não me espanta em nada Paraty, enfim, a votação maciça que o Bolsonaro teve, expressiva, que se eu não me engano foi 70%. Não me espanta absolutamente, sabe? Me entristece, mas espantar não espanta, não. Eu convivi de perto com essas pessoas, convivi muito de perto com essa sociedade. E é curioso, eu cheguei em Paraty, para explicar, eu fui para Paraty casado com uma pessoa que assumia a Secretaria de Saúde, com um médico cardiologista, carioca não, minto, ele é do Espírito Santo, mas depois de formado veio para cá, e aqui ele trabalhava na Zona Oeste. Podia trabalhar na Zona Sul, ganhar uma fortuna, mas era uma pessoa realmente que queria trabalhar. Ele tinha um ideal, ele era um idealista, e ele fez medicina para trabalhar para pobre, entendeu? Então, como idealista que era, ele foi convidado para ir para Paraty, primeiro como diretor, primeiro como cardiologista, depois como diretor clínico da Santa Casa da Misericórdia, que era o único hospital daquela cidade. Ainda que nós tenhamos conseguido aprovar um projeto para um hospital de capacidade para 180 leitos, mas esse projeto, como outros tantos, mofaram lá na Câmara de Vereadores, porque, como eu bem ouvi na sessão da Câmara de aprovação do nosso projeto, que já tinha sido aprovado em Brasília, vejam bem, a verba já estava sendo disponibilizada para apodrecer no Banco do Brasil. Sim, eu fui testemunha disso, eu sei o que eu estou falando, porque eu era casado com o secretário de saúde. Que aí ele se tornou secretário de saúde, de diretor clínico, ele acabou sendo nomeado secretário de saúde no governo de São Luís de Castro, no governo do PDT, tá certo? Foi assim que eu cheguei em Paraty. E como não tinha gente, nós tínhamos que fazer um organograma, ainda estávamos fazendo o convênio SUS, que eu já disse e repito, foi datilografado na minha máquinazinha, na minha máquina de escrever Olivetti. Pois é. Então, a gente estava implantando a Secretaria de Saúde dentro das normas do SUS ali, né?
Então, conheço bem mesmo. E junto com esse homem idealista, eu ali, com 22 anos, eu fui aprendendo muita coisa, sabe? E fui tendo contato com a realidade de Paraty. Então, eu ia fazer atendimento de costeira, pegava um barco, nós pegávamos um barco e levávamos dentistas, profissionais de saúde, médicos, para atender lá as comunidades que ficavam afastadas. Pegávamos 2 horas de barco, mais ou menos, para ir, 2 horas para voltar. E nós íamos atender também dentro da reserva indígena. Eu vi um surto de sarampo. Você já viu sarampo da ferida? Eu vi. Eu vi um surto de sarampo na comunidade, na reserva indígena. Entrei lá junto com os médicos e tudo mais, com o dentista, porque nós fazíamos esse tipo de atendimento. Porque realmente esse meu ex-marido era um homem excepcional, excepcional. Um médico, um idealista, um homem que queria fazer a diferença e fez a diferença, de fato, dentro da realidade da saúde naquele município, né? Então, quer dizer, quando eu digo que o que eu tenho de mais caro na minha vida ninguém pode me roubar, é porque essa história, sabe, são essas vivências que hoje me dão respaldo para chegar aqui e abrir uma live e falar de determinados temas, sabe? Com propriedade de testemunho ocular, de alguém que viveu realmente as coisas. Então, volto a dizer, essa mesma pessoa que ia fazer esses atendimentos, por diversas situações pegou o Sudoeste, vocês não sabem o que é pegar Sudoeste, querido, em mar aberto. E eu sei, meus amores, voltando de um atendimento, e eu pegar o meu, todo mundo bota o salva-vidas, né? Aí eu conto a capacidade do barquinho que disponibilizaram para a gente, e a capacidade era para 12, e nós éramos 17 pessoas dentro do barquinho. Pois é. E aí tinha criança ali, tinha os filhos da assistente social que foi ajudar, porque a gente estava fazendo um censo da saúde, estava contando aquelas pessoas daquelas comunidades, sabe? Daquelas comunidades costeiras que só têm acesso por mar. Pois é. E aí eu peguei o meu salva-vidas e tirei meu salva-vidas e dei para uma das crianças, um dos filhos da Naomi, minha querida Naomi, assistente social. Todos ali dentro daquele barco éramos pessoas muito idealistas, pessoas que sabíamos o que estávamos fazendo, nos arriscando realmente, e conhecendo a realidade do Brasil. E aí, depois eu cheguei para ele e falei, não vou falar o nome do médico, porque depois ele, enfim, se casou, e sim, com uma moça, teve um filho, e era bissexual. Pronto. Se casou, teve um filho, e ele tem um filho hoje em dia, então eu não quero expor aqui, apesar de que eu só estou falando bem de seu pai, querido. Não estou falando mal de seu pai, eu não poderia falar mal de seu pai. Mas eu não sei até que ponto você sabe ou não dessa história do seu pai comigo, né? Que foi uma história muito representativa para mim e para ele também, com toda certeza. Me perdi um pouco, desculpem. Mas depois, sim, depois eu cheguei para ele e falei, não, fulano, desculpe, eu vim para cá porque eu me apaixonei pela cidade, eu deixei um salão de cabeleireiros, tá, eu estou contratado pela Secretaria de Saúde, vocês vão dizer, nepotismo, não foi bem nepotismo, porque o meu contrato foi em função da gente não ter como preencher as vagas dentro do organograma e ele precisar de uma pessoa com formação, certo? Para trabalhar dentro da Secretaria de Saúde, efetivamente. Então, os 3 cargos de chefia que eu acabei acumulando é porque não tinha ninguém capacitado para tal. Então, realmente, acabei acumulando. Por isso que, às vezes, essa história de nepotismo, eu tenho lá minhas dúvidas, mas, bem, tem um nepotismo claro de ser filho de um presidente da República, isso aí não resta dúvida.
certo? Mas eu tinha currículo para tal. E nós tínhamos a necessidade, a urgência, mais do que a necessidade, nós tínhamos a urgência, porque nós tínhamos um prazo para cumprir as exigências para o convênio SUS, para dar o repasse, etc. e tal, para manter o repasse da Santa Casa do Misericórdia, que era o único, né, do repasse do SUS, e o único hospital que nós tínhamos era a Santa Casa da Misericórdia, que vivia em colapso. A verdade é essa. Mas eu disse, bom, já estou quase há 2 anos e meio, já está de bom tamanho, né? Já fizemos o trabalho, já efetivamente conseguimos completar o nosso organograma. Eu, nessa altura, já não tinha mais as 3 chefias, graças a Deus, eu estava com uma chefia só. Sim, porque as outras foram preenchidas por pessoas competentes que nós conseguimos contratar, porque era uma dificuldade imensa, vocês não têm ideia do que era. Não era Paraty de hoje em dia. Hoje em dia, talvez, trabalhar em Paraty, ser contratado para trabalhar em Paraty é uma maravilha, mas naquela época era complicado. E ainda hoje em dia, essas pessoas que porventura, sejam concursadas e tudo mais, e que, né, enfim, estão lá trabalhando passem um concurso público para Paraty como médico, como enfermeiro, etc. e tal, eles enfrentam um problema seríssimo, que é o aluguel. O aluguel lá é muito caro. E o cara, para ir para lá, tem que levar a família toda, certo? Eu conheço essa realidade muito de perto, e eu sei o que é a realidade dos municípios. E aí você pega lá o médico, sabe a história dos médicos cubanos? Pois é, eu também, quando abri a minha boca aqui para falar de médico cubano, é porque eu conheço a realidade também dos municípios, né? E hoje, sim, pode parecer um presente, mas mesmo assim, vai procurar uma casa em Paraty para você. Você passou no concurso, vai procurar uma casa lá para você alugar, para você ver. Ah, querido, vê se teu salário vai dar, se as tuas 40 horas vão cobrir isso daí. Ai, enfim, mas nós já tínhamos conseguido completar o organograma. Eu falei, bom, o trabalho está feito, você não precisa mais de mim. Eu sou artista plástico, me apaixonei pela cidade porque encontrei 17 ateliês aqui, né, no centro histórico, ali entre as correntes, naquelas poucas ruas. Comecei a pintar e comecei a vender, pintar na rua mesmo, no meu dia de folga, né? Porque todo mundo tem um dia de folga, eu também tinha. Então, aos domingos e segundas, domingos, na realidade, eu expunha ali na rua, eu fazia exposição, de rua mesmo, pintava na rua, expunha na rua. Fazia exposição do meu trabalho e ali eu já estava vendendo. Falei, não, chegou a hora de eu, né, deixar a secretaria e fazer o que eu vim fazer aqui, que é montar no meu ateliê, e já estava trabalhando com cabelo, com essas alturas do campeonato, já tinha falado para as pessoas que eu era cabeleireiro no Rio de Janeiro, tal, que tive um salão, tal. E aí eu fui pegar a primeira loja lá no centro histórico de Paraty e comecei a conviver com a elite da cidade. Então eu via o preconceito dessa elite, sabe? Engraçado, né? Porque são as famílias dos fundadores da cidade, você está entendendo? 5 famílias, se eu não me engano, tem uma história de 5 famílias, salvo erro, é isso aí. Nunca me liguei muito nisso, sabe como é que é? Porque, enfim, não era muito a minha praia, eu sou socialista, sempre fui socialista, então não ia me ligar nessa história. Eu me ligava mais no comportamento dessas pessoas quando os índios entravam no centro histórico, compreendem? Pois é. Como que pareciam incomodados, sabe? Com aquele povo ali vendendo seu artesanato. Os índios, os quilombolas, etc. e tal. Mais do que incomodado, aquilo me nojava mesmo, sabe? E aí eu tinha que atender aquela elite, imagina vocês, né? Quer dizer, era muito complicado, né? Era um conflito do caralho, sabe? Mas esse conflito está na minha pele, esse conflito está no meu DNA. Dá para entender? Isso me causava indignação. Eu ficava indignado. Eu engolia a minha indignação para continuar atendendo lá as madames, né?
a galera lá da elite, que afinal de contas bancavam o meu aluguel, não é isso? E a minha comida. Né? Mas cada vez que eu ouvia esse tipo de tratamento preconceituoso, essa discriminação explícita para com os índios e para com os quilombolas, eu pensava que o quilombola estava ali porque veio, os seus antepassados tinham sido arrancados da África para trabalhar aqui como escravos, né? E que aqueles índios, os antepassados deles tinham sido vilipendiados da terra e da própria cultura. E aí eu sentia vergonha. Por Deus, eu sentia mesmo. Eu sentia vergonha. Da minha pele branca, no meu cabelo louro. Louro escuro, essa merda. Do meu nome italiano. Entendeu? Do meu nome português. Do Bittencourt, da minha mãe. Mãe, essa quer miscigenada, pai, esse quer miscigenado também. Mas que conflito, filha da puta, né? Deu pra entender? Pois é. É isso aí. Então, é assim, o problema que está acontecendo lá dentro da reserva indígena é o teu problema, saca? É o meu problema. A gente tem que defender, entende? A gente tem que se indignar. A gente não pode deixar isso acontecer. Vocês entenderam como é que é? Trago dentro de mim, trago no meu DNA. Eu sou fruto desse conflito filha da puta, saca? Do conquistador e do conquistado, do opressor e do oprimido, do senhor de engenho e do escravo. Deu para entender? Agora para pensar aí. Você que está aí, tá? O que você vai fazer diante disso? Ok? Calar é ser cúmplice. Entende? É isso aí. Bom, era o que eu tinha a dizer. E eu não estou fazendo média, não. Eu sempre falo de peito aberto, de cara limpa, e falo com a emoção mesmo, o que vem do coração, com o que vem no momento. Tá certo? Contei mais um pedacinho da minha vida para vocês, contei o meu contato com Paraty, falei muito sobre a minha alma, se vocês perceberem bem, nessa live aí, sabe? Sobre essa mistura toda que está aqui, desse lado da câmera, que vocês estão vendo aqui, sobre esse palhaço, como muitos dizem. Mas eu ainda consigo me indignar com isso. Eu ainda consigo parar para pensar nisso. Eu ainda entro em conflito quando eu me deparo com essas coisas, com essa barbárie, com esse genocídio, que ainda não parou. Entendeu? É isso aí. Bom, é o que eu tinha a dizer. É porque realmente eu fiquei pensando no tema e aí lembrei dessas coisas que eu falei. Assista o vídeo de novo, assista a live outra vez que vocês vão entender. Tá certo? É isso aí. Eu trago em mim essa culpa. Entende? Que você também devia trazer. Você aí que está do outro lado devia trazer. Mesmo que você não tenha sangue indígena. Mesmo que você seja filho, vamos dizer assim, descendente de italianos e alemães. Entende? Sei lá, poloneses. Você está pisando numa terra que pertencia a quem? Deu para entender? É isso aí. Fica a pergunta. Tá certo?
Bom, gente, tchau. Não vou nem me despedir da maneira que eu me despeço sempre, não. Fica por aqui. Vamos pensar nisso que eu falei? Assista a live outra vez que vocês vão entender. Tá bom? Beijo. Tchau. Bom domingo.